operando maravilhas neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Pode se assentar, fica à vontade. Casa do Senhor, glória a Deus. Irmãos, o pastor Cláudio já falou sobre a campanha, inconformados, enchei-vos do Espírito Santo. Mas eu gostaria também de usar o texto, quando Efésios 5 fala sobre se encher do Espírito Santo, ele também trabalha para não tomarmos vinho, né? Não vos embriagueis com vinho, que era cultural se embriagar com vinho, fazia parte daquela cultura. Paulo estava tratando disso com aquele povo. E existem várias coisas que fazem parte da nossa cultura. Então a palavra de Deus, aplicando esse mesmo texto, ela continua dizendo assim: olha, tome cuidado com tudo que faz parte da cultura hoje. Não se encha com essas coisas hoje, mas encha-se do Espírito Santo de Deus. Então não importa o que está no momento hoje, se é cultural, todo mundo ficar muitas horas na rede social, não se amoldem a esse modelo, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Se faz parte da cultura atual, as pessoas idolatrarem o futebol está em alta, moda, os skincare da vida, eu não sei, cada um sabe aí, né? Não se encham dessas coisas, não vos embriaguem com essas coisas, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Amém? Então são dois mandamentos: não vamos na cultura, na onda desse mundo, e enchamos do Espírito Santo. Mas queria pedir o multimídia para também colocar na tela Romanos 12, verso 2, que casa bem com o nome dessa campanha, Inconformados, né? Mais cheios do Espírito Santo. Pode mudar para a ARA a versão aí, por gentileza, para Almeida, revista e atualizada? Isso, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, o cristão, eu e você, nós precisamos viver com uma espécie de não conformidade. Precisamos andar com isso dentro do nosso coração. Todas as vezes que o mundo vai nos pressionando, vai nos direcionando para lugares que vão nos afastando da palavra de Deus, a gente precisa ter no nosso coração essa questão de: não posso me conformar com isso, não posso me permitir ir nesse caminho e nesse sentido. Todas as vezes que a nossa fé, irmãos, vai esmorecendo, isso é uma possibilidade, sim ou não? É uma possibilidade, nossa fé esmorecer, nossa vida com Deus diminuir, nossa vida de oração ficar fraca, nossa vida de devocional e busca do Senhor no nosso quarto ficar fraco. A gente precisa ativar o modo: não me conformo com isso. Então a gente precisa viver com essa sensação de não posso me conformar com isso. Se isso desagrada a Deus, se isso desagrada o Senhor, eu preciso me movimentar. É necessário haver um tipo de revolta no nosso coração contra as coisas deste mundo, contra as coisas que desagradam a Deus. Quando nós pensamos no tema dessa campanha, o pastor Claudiomiro, eu não sei quanto a ele, mas eu, irmão, estou bem inconformado com a minha vida. Você está com a sua, pastor Cláudio? Tem espaço para mais de Deus, não tem? Tem espaço para mais de Deus na sua vida aí, irmão? Tem espaço para Deus fazer mais coisas? Tem coisa para a gente não se conformar, para a gente se rebelar contra as coisas desse mundo? Tem aí, em nome de Jesus, amém? Amém, sempre tem. Então o chamado, irmãos, dessa campanha é para nós olharmos para dentro de nós mesmos e observarmos a nossa caminhada.
Esse é o chamado dessa campanha. Senhor, eu não quero me conformar em ser um crente que não é espiritual, em ser um crente carnal. Eu não quero me conformar com uma fé miúda, com uma fé diminuída. Eu não quero me conformar com bênçãos que estão escapando da minha mão, promessas que o Senhor tem para mim, e eu não estou percebendo elas passarem, eu não estou vendo elas me alcançarem. Eu não quero me conformar com essas coisas, Senhor. Eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Eu quero os seus milagres, eu quero as suas bênçãos, eu quero a sua presença em nome de Jesus. A ideia, irmãos, é que a gente saia daqui hoje, na próxima semana, e na outra semana, e na quarta semana, que a gente saia daqui como Jacó, que decidiu lutar com Deus. Jacó também era um inconformado. Jacó não estava satisfeito, ele queria a bênção dele. Jacó tinha a crise de identidade dele. Jacó tinha os medos dele. Jacó era um usurpador. Jacó precisava de uma mudança tremenda. E ele decidiu lutar com o Senhor até que ele ganhasse a sua bênção. Você se compromete a lutar com o Senhor pela sua bênção? Vamos fazer isso em nome de Jesus, amém? Então o Espírito Santo, irmãos, ele está aqui para a gente permitir que ele se dilate em nós, para a gente permitir que ele se expanda na nossa vida. E eu quero compartilhar com você o significado da palavra inconformado para a gente avançar aqui. Inconformado no dicionário é assim, alguém que não está de acordo com algo, não se conforma e, portanto, está insatisfeito, descontente ou revoltado. Pode significar também que alguém não se adapta ou não se ajusta a uma situação, ou que não se deixa subjugar. Em resumo, inconformado expressa uma sensação de insatisfação, descontentamento e rebeldia perante algo, uma situação ou uma pessoa, um desejo de não se submeter mais ou adaptar-se àquela situação. Irmãos, então nessas 4 semanas, eu quero aqui em nome de Jesus declarar que serão 4 semanas proféticas na sua vida. Quero declarar em nome de Jesus que você vai ter experiências novas com o Espírito Santo e você vai sair daqui inconformado com o nível e o estilo de vida que você tem hoje, porque Deus tem coisas novas para fazer e você nessas 4 semanas vai ter experiências crescentes com a pessoa do Espírito Santo. Você recebe isso sobre sua vida em nome de Jesus? Irmãos, não é uma questão simplesmente aqui nesses cultos de nós nos tornarmos mais cheios do Espírito Santo. Por que não é sobre isso? Porque às vezes o nosso cérebro ele faz umas pegadinhas conosco. Porque quando a gente pensa em ficar mais cheios do Espírito Santo, parece que o Espírito Santo ele não derramou tudo sobre nós. Parece que o Espírito Santo não entregou tudo sobre nós. Então não há problema nessa expressão, ser mais cheios, mas a gente precisa tomar cuidado com as pegadinhas das palavras e como o nosso cérebro vai processando, irmãos, porque João 3, verso 34, diz que o Espírito Santo não nos é dado por medida. Isso quer dizer que você que entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo integralmente, e Ele habita em você por completo. Vale um amém aí, um glória a Deus, em nome de Jesus? Então, queridos irmãos, não é de pouquinho a pouquinho que você vai recebendo o Espírito Santo. Somos nós que vamos abrindo espaço na vida. Espírito Santo, entra aqui, essa área eu não liberei ainda. Espírito Santo, aumenta a tua ação aqui porque eu não estou te dando ouvidos. Espírito Santo, eu não estou prestando atenção no que o Senhor está falando. E à medida que nós vamos abrindo espaço, o Espírito Santo vai se expandindo dentro de nós e Ele vai liberando sobre nós as suas bênçãos e as suas promessas. Então vamos deixar o Espírito Santo crescer dentro de nós, amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Queria convidar você a fazer uma oração agora. Eu vou pedir o Arthurzinho. Arthurzinho, você consegue me ajudar aqui no tecladinho? Arthurzinho daqui a pouco está oficialmente no Ministério de Louvor, irmãos. Está no processo aí, mas tenho acompanhado de perto, daqui a pouco está. Queria convidar você agora a fazer uma oração. Enquanto o Arthur está ali no teclado no fundo comigo. Irmãos, o Espírito Santo, nós vamos falar sobre isso aqui agora. Ele
Ele é mais do que o convidado, Ele é o dono dessa igreja e Ele precisa ser o dono da nossa vida também. Ele é o dono desse culto. Então, se você orar agora e falar: Espírito Santo de Deus, eu quero ouvir a Tua voz, fala comigo aqui. Ele vai ouvir você e Ele vai falar com você. Então, quero te convidar nesse momento você fazer um tempo de oração e falar com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, esse culto foi preparado para o Senhor. Espírito Santo de Deus, nossa expectativa está no Senhor. Espírito Santo, as músicas que foram cantadas foram intencionais para ministrar ao nosso coração sobre a sua pessoa, Espírito Santo. E nós queremos abrir o nosso coração. Nós queremos ser tocados e alcançados pela beleza de quem Tu és. Espírito Santo, nós queremos ser tocados pelo Senhor de tal forma que não nos conformemos, Espírito Santo, com a vida que estamos levando. O Senhor tem mais para essa igreja, o Senhor tem mais para cada um de nós aqui. O Senhor tem mais para esse ministério de louvor que pediu oração. O Senhor tem mais para multimídia. O Senhor tem mais para sonoplastia. O Senhor tem mais para diaconia. O Senhor tem mais, Espírito Santo, para o ministério infantil. O Senhor tem mais, meu Deus, para cada pessoa aqui presente. O Senhor tem mais para as famílias que estão aqui representadas. Talvez não tenham um cônjuge aqui, não tenham os filhos, não tenham os pais, mas o Senhor tem mais para nós. E por causa disso, Espírito Santo, gera em nós esse desejo, meu Deus, de sermos chacoalhados por Ti mesmo, Pai. Nós queremos isso, Senhor. Chacoalha a nossa vida, meu Deus. Que bênçãos estamos perdendo? O que está acontecendo, que está passando entre os nossos dedos, e nós não estamos atentos à Tua voz. Senhor, mexe conosco nessa noite, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Você orou aí, irmão? Você orou aí, irmão? Amém, amém. Irmãos, queria responder, trabalhar uma pergunta: como é que a gente pode liberar espaço para o Espírito Santo na nossa vida? Como é que a gente pode deixar o Espírito Santo se expandir na nossa vida? Eu creio que a primeira coisa é entender quem é o Espírito Santo. Eu quero te pedir um favor. Eu sei que é sexta-feira e às vezes você está cansado da semana, mas eu queria te pedir para você, enquanto a palavra é ministrada, enquanto as verdades eternas são ministradas, você ir glorificando aí do seu lugar. Você se compromete comigo nisso? Você me ajuda glorificando ao Senhor? Você ajuda aí extravasando o Espírito Santo que habita em você, aí alegrando o seu coração e alegrando sua alma, mudando você. Então, enquanto a gente ministra, irmão, isso aqui não é aula, isso aqui nós não vamos fazer teologia, nós não vamos ficar falando simplesmente de conceitos, embora eles possam existir, mas enquanto isso acontece, o Espírito Santo passeia aqui com liberdade e faz coisas se você crê nisso. Faz coisas se você crê nisso. Se você glorificar o seu nome enquanto nós falamos sobre Ele, enquanto nós contamos sobre o Espírito Santo, aleluia. Vem cá, Tardiane, fazendo favor. Queria pedir uma irmã, vem cá, Cida, orar com a Tarde, fazendo favor. Vem cá. Você vai só orar com ela, abençoar. Eu vou continuar ministrando, mas ela está precisando de uma ministração especial. Tá bom? Ora por ela aí, pode isso. Então, irmãos, a primeira coisa para a gente liberar espaço para o Espírito Santo agir é compreender quem é o Espírito Santo. E para a gente compreender quem é o Espírito Santo, a gente tem que saber quem o Espírito Santo não é. E quem o Espírito Santo não é, irmãos, a gente precisa entender bem para arrancar do nosso coração toda dúvida, toda mentira, todo esconderijo, tudo aquilo que impede que a gente entenda sobre o Espírito Santo para que ele haja em nós.
Então, o Espírito Santo, primeira coisa que ele não é uma força, ele não é uma força natural, ele não é uma força sobrenatural, ele não é uma força cósmica, ele não é uma força, irmãos. O Espírito Santo também não é uma energia positiva. Muitas pessoas acabam usando essa expressão, uma energia positiva, e o Espírito Santo não tem nada a ver com isso, irmãos. O Espírito Santo não é também uma força ativa, como dizem os testemunhas de Jeová, né? Eles chamam o Espírito Santo de uma força ativa. Não, não é isso. Ele não é nenhuma sensação. O Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é uma emoção, o Espírito Santo não são lágrimas que saem dos nossos olhos. Não, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo também não é uma forma que Deus assume, como se às vezes Deus pegasse o chapéu de pai, e outras vezes o chapéu de filho, e outras vezes o chapéu de Espírito Santo, e cada hora ele é uma coisa. Não, isso está errado, isso não é o Espírito Santo. A primeira verdade, irmãos, que nós precisamos compreender é que sobre o Espírito Santo, é que ele é 100% Deus. O Espírito Santo, eu vou falar de novo para entrar no seu coração. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é 100% Deus. Então, quando você ora ao Pai, você ora a Deus. Quando você ora ao Filho, você fala com Deus. Quando você fala com o Espírito Santo, você fala com Deus. Quando você glorifica o nome do Pai, você está glorificando o nome de Deus. Quando você canta louvores ao Filho, a Jesus, você está cantando louvores ao nome de Deus. Quando você obedece à voz do Espírito Santo, você está obedecendo à voz de Deus. Irmãos, o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Então nós temos Deus Pai, nós temos Deus Filho e nós temos Deus Espírito Santo. Os três são um só, o nosso único e verdadeiro Deus. Então, irmãos, é meio difícil de entender, é mesmo. Racionalmente falando, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não dá para a gente desentender que três é um e um são três. Não sei nem conjugar se um é três ou um são três. É um negócio até difícil de explicar. Mas a gente não precisa explicar, irmãos. A gente precisa crer. A gente precisa ter fé que essa é uma verdade. A gente precisa vivenciar. Isso é delicioso de vivenciar. Todos os atributos de Deus, irmãos, estão presentes nas três pessoas. Isso quer dizer que o Pai é igual ao Filho, o Filho também é igual ao Espírito Santo. Os atributos de um estão presentes no outro. Então, para você se alegrar, eu quero contar, por exemplo, para você como que o Espírito Santo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. O salmista fala isso lá no Salmo 139, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? E ele completa: se eu subo nas maiores alturas, o teu Espírito está lá. Se eu cavo um buraco e entro na sepultura, o teu Espírito está lá. Se eu subo as asas da alvorada e vou nas extremidades dos oceanos, o teu Espírito está lá. Se eu me escondo nas trevas, quando o teu Espírito Santo chega, as trevas viram luz. Não há como fugir da presença do Espírito Santo de Deus. Ele vai onde você estiver. Alegre-se por isso, glorifique por isso. Não tem como nos esconder do Espírito Santo. O Espírito Santo também é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Lá em 1 Coríntios 2, versos 10 e 11, diz que o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Perscrutar, irmãos, no dicionário aqui, examinar, investigar rigorosamente, é o que o detetive faz, penetrar nos segredos das coisas. Então, irmãos, não há segredos entre Pai, entre Filho, entre Espírito Santo. O que o Espírito Santo sabe sobre a sua vida, o Filho também sabe, e o Pai também sabe. Quando você é cuidado por um, você é cuidado por todos eles, porque os três são um só em Cristo Jesus. Aleluia, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus. O Espírito Santo também é onipotente. Ele pode todas as coisas.
Não há limites para o poder do Espírito Santo. Ele dá vida ao homem, ele cria o homem, ele está junto na criação. Quando cria o homem à imagem e semelhança de Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O Espírito Santo está lá criando, fazendo parte do processo criativo de todas as coisas. Jó registra isso lá no capítulo 33, verso 4. O livro registra quando Eliú, um daqueles homens, um daqueles amigos de Jó, ele diz assim, ó: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Amém? O Espírito Santo tem poder, inclusive, de criar ilimitado. Irmão, saber quem é o Espírito Santo, ele é fundamental para a gente viver uma vida vitoriosa. Tem um autor chamado A.W. Tozer, que ele diz assim, ó: a vida do cristão sem o Espírito Santo, ela não é difícil, ela é impossível. O profeta Zacarias, ele relata a mesma coisa, ele diz lá no capítulo 4, verso 6 assim, ó: nem por força, não por força, nem por violência, mas somente pelo Espírito de Deus. Você pode dizer isso? Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Se você deixar essa verdade entrar no seu coração, você vai enfrentar várias coisas na sua vida de outro jeito. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que está querendo criar filhos na força do braço. Tem gente que está querendo salvar casamento na força do braço. Tem gente que está querendo resolver problemas familiares na força do braço. Tem gente que está querendo resolver problemas profissionais na carreira na força do braço. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos jogar fora do nosso coração toda mentira, irmãos, todo engano de que o Espírito Santo é uma energia, uma ideia, um conceito teológico, mas Ele é absolutamente Senhor e Deus de nossas vidas. Amém? O problema, irmãos, é que às vezes, por causa da forma de expressarmos sobre o Espírito Santo, quando a gente fala assim, Ele é a terceira pessoa da Trindade, aí isso prega algumas pegadinhas na nossa cabeça, porque no mundo que nós vivemos tudo é competição. As empresas competem, os funcionários competem, as pessoas, os filhos competem, os irmãos competem, um com o outro, disputam, tudo vira competição. E o terceiro lugar, irmãos, muitas vezes ele é esquecido. Por exemplo, Éder, quem que ganhou a última Copa do Mundo de futebol, você sabe? Quem foi o campeão? O primeiro lugar, você lembra? Quem lembra aí? Quem lembra? Isso, vocês sabem, Argentina, primeiro lugar. Quem foi o segundo que perdeu para a Argentina, no caso? Ó, nem lembra direito, falou Argentina, mas não lembra nem para quem que perdeu. Pois é, o segundo foi a França, né? E o terceiro lugar, quem que é o terceiro? Alguém sabe? Não sei, eu não sei não, irmão. Não sei. Eu estou mostrando como é difícil. O primeiro vários sabiam, o segundo até esqueceram contra quem que foi a final. O terceiro, então, não tenho ideia se é a Espanha, irmão. Pode ser que você tenha acertado, mas diminuiu o número. E, irmãos, é isso que às vezes acontece nas pegadinhas da nossa mente. Parece que a gente vai colocando o Espírito Santo, quando a gente diz que Ele é a terceira pessoa da Trindade, é como se Ele fosse Pai o primeiro, então abaixo do Pai o Filho em segundo, e abaixo dos dois o Espírito Santo em terceiro. Irmãos, isso não é uma verdade, amém? Não é uma verdade. Francis Chan, ele tem um livro chamado Deus Esquecido, que ele vai trazendo um retrato, irmãos, das igrejas contemporâneas. Ele vai trazendo, baixa só um pouquinho para mim, Arthur, por favor, só um pouquinho isso. Ele vai trazendo, irmãos, um retrato das igrejas contemporâneas, das igrejas mais modernas, e como que as igrejas foram retirando a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo dos seus cultos, das suas reuniões, das suas orações, e a presença de Deus foi saindo, e a pessoa do Espírito Santo foi saindo, e igreja sem o Espírito Santo é uma igreja que já fracassou. Crente sem o Espírito Santo é um crente que já fracassou, que já caiu, que já perdeu a fé. E se a gente perder o Espírito Santo, irmãos, nós vamos perdendo os desdobramentos do Espírito Santo, que é a sua obra em nós,
que são os seus frutos em nós, que são os dons que Ele distribui sobre a igreja. Então, irmãos, se tem uma coisa que o Espírito Santo faz, é preparar a noiva para o encontro com o noivo. E nós não podemos perder isso de vista. Quem está sendo preparado para o encontro com o noivo aí, dá um glória a Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Então, nesse livro, Francis Chan, ele vem restaurando a consciência dos leitores, a importância de lembrar que o Espírito Santo é essencial e primordial na vida da igreja como Senhor da igreja. Então o Espírito Santo colocado na Trindade, é o terceiro colocado, mas é uma das três pessoas que existem, irmãos. O Espírito Santo não está acima, nem abaixo, não é maior, nem menor, não é o primeiro, nem é o último, mas o Espírito Santo trabalha junto com o Pai, junto com o Filho, em perfeita unidade eternamente. Amém, irmãos? Mas eles possuem papéis diferentes. Eles possuem atribuições diferentes. E se eu for resumir rapidinho, seria assim, para você entender, em se tratando do plano com o ser humano, em se tratando do plano comigo e com você, o Pai é aquele que preparou o resgate do homem pós o pecado. O homem pecou, o homem caiu, o homem errou, e o Pai é aquele que planejou como seria a restauração e o restabelecimento da comunhão entre o homem e Deus. O Filho é aquele então que vem e executa o plano do Pai. É isso que o Filho vem fazer, e o Espírito Santo é aquele que aplica todo esse plano, toda essa obra no nosso coração, para que isso faça sentido na minha e na sua vida. Isso quer dizer o seguinte: todos nós que um dia entregamos a nossa vida para Jesus, nós ouvimos o bater do Espírito Santo na nossa vida, e nós respondemos sim a um plano que começa no Pai, passa pelo Espírito, se aplica na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar o Senhor Jesus? Mas eu quero te contar outra verdade maravilhosa. Além do Espírito Santo ser Deus, o Espírito Santo também é uma pessoa. Pessoa. É assim que a palavra apresenta o Espírito Santo para nós. E se ele é uma pessoa, como é que a gente desenvolve relacionamento íntimo com uma pessoa? Quem pode me ajudar? Como é que você desenvolve relacionamento íntimo com alguém, Márcio? Conversando, se relacionando. Você desenvolve relacionamento se relacionando. Falando oi, falando bom dia, falando boa tarde, se aproximando mais um pouco e abrindo o coração, a ponto de, por exemplo, quando é marido e mulher, o que simboliza o ápice de um relacionamento íntimo? A relação sexual. A ponto de se tornarem tão próximos que o marido e a mulher precisam ter a relação sexual, que não tem a ver só com conexão física, tem a ver com conexão de alma. Irmãos, então há um convite do Senhor para nos enchermos, há um mandamento para nos enchermos do Espírito Santo e nos relacionarmos com Ele, que é uma pessoa acessível. É Deus acessível, perto de nós, entre nós e dentro de nós. Amém, irmãos? Então veja que coisa linda, os atos pessoais do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo fala, tem muitos textos, tá bom? Mas nós não vamos trabalhar isso aqui. O Espírito Santo fala. Todos os atos pessoais do Espírito Santo nós também reproduzimos. Então, o Espírito Santo fala assim aos homens que estavam num culto, numa vigília de oração: separa-me Saulo e Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. É o Espírito Santo falando, usando a sua fala para comunicar a sua vontade sobre nós. O Espírito Santo ouve, ele ouve tanto o Pai, tanto o Filho, tanto ouve a cada um de nós, irmão. Você pode orar e falar com ele, você pode conversar com ele. Ele ouve o que você fala, amém? O Espírito Santo, ele também ensina. Lá em João 14, 26, diz: o Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas. O Espírito Santo está apto a nos ensinar. O Espírito Santo também intercede por você.
O Espírito Santo vai na presença do Pai. O Espírito Santo intercede aquilo que nós não sabemos orar, aquilo que nós não sabemos pedir, aquilo que nós não sabemos comunicar, mas é um desejo do nosso coração. O Espírito Santo é o seu intercessor. Vale um aleluia? O Espírito Santo te guia, irmãos, ele te toma pela mão. O Espírito da verdade te guiará a toda verdade. Eu não sei que decisão tomar, eu não sei o que fazer, eu não sei como decidir sobre isso. O Espírito Santo está pronto para guiar você, amém? O Espírito Santo, ele se lembra, ele traz coisas à nossa memória. Diz assim, o final do verso 26, o Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Esses dias eu conversei com uma jovem aqui no culto, e a mãe dela falou: pastor, ela está de recuperação em, acho que umas 5 matérias, eu não lembro. E ela estava pertinho, eu falei: o que está acontecendo, você não está estudando? Ela: eu estou e tal. Eu falei: o que está acontecendo, você não está orando na hora de fazer a prova? Ela: não. Aí eu falei: mas por que você não está orando? Você tem que fazer a prova dependendo do Espírito Santo. Eu falei isso com ela. Ela ficou meio assustada, que ela acha que nunca ouviu isso na vida dela, nem a mãe nem a filha. Eu falei: faça a prova na dependência do Espírito Santo. Você está estudando? Sua parte você tem que fazer, que o Espírito Santo não vai fazer mágica. Ele não vai enfiar conhecimento se você não está estudando. Faça os seus estudos. E aí ela: não, eu estou estudando. Então agora vá para a prova e peça sabedoria para o Senhor te trazer à memória tudo aquilo que você estudou. E Ele até te capacita a resolver coisas que por mais que você não tenha estudado, mas às vezes Ele vai te dar inteligência para você resolver na hora a questão, né? E ser bem sucedida. E aí a mãe falou assim: pastor, eu nunca ensinei isso para ela, e realmente nunca pensamos nisso. Agora nós vamos adotar isso como prática. É isso, irmãos, é depender do Espírito Santo no dia a dia. O Espírito Santo, irmãos, por ser uma pessoa como eu e você, o Espírito Santo se alegra. O Espírito Santo vibra quando obedecemos ao Senhor. Mas o Espírito Santo também, a palavra de Deus diz que ele se entristece. Tanto que Paulo diz para a gente não entristecer o Espírito Santo com as nossas carnalidades, com as nossas iras, com as nossas amarguras, com as nossas mazelas. Não entristeçam a pessoa do Espírito Santo. Tiago diz que o Espírito Santo sente ciúmes e zela por você. Ai, que coisa linda. Você tem um Espírito Santo que não quer dividir você com ninguém. Ele não divide você com o mundo. Não divide. Quando você fica indeciso, Ele está com ciúmes de você. Ele está falando para você porque Ele fala: não faça isso. Vem para cá, vem para perto de mim. Relacione-se comigo. Irmãos, quando a gente vai ali para João 14, põe na tela para mim, multimídia, João 14, verso 16. Jesus está dizendo assim aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Por que outro Consolador? Jesus ia embora, mas Jesus é um Consolador. O ser humano, irmãos, a humanidade passou muito tempo distante de Deus. E aí o plano é, porque Deus amou o mundo, Ele enviou seu Filho, um Consolador, para acalmar o coração do homem, que tinha que viver sacrifício por sacrifício, sangue após sangue. Nada justificava o homem definitivamente, era sempre sacrifício, e o homem precisava ser consolado constantemente. Então veio o primeiro Consolador, chamado Filho Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, Ele precisava ser assunto ao Pai, Ele precisava subir, e Ele falou: eu vou subir, mas eu vou enviar outro Consolador. Vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão se sentir abandonados, vocês não vão se sentir só. O papel do Consolador é o que, irmãos? Consolar, cuidar de mim, cuidar de você, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar do seu presente, cuidar do seu futuro, cuidar do seu coração, cuidar dos seus projetos, desde que estejam alinhados com os projetos de Deus, com a vontade de Deus. Consolador é para isso, irmãos, para cuidar de nós. Pode voltar lá na tela, fazendo um favor. Mesmo verso. Isso, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus era assunto aos céus, mas Ele ia mandar outro Consolador para que estivesse por quanto tempo, irmãos?
para sempre. O Espírito Santo está para sempre com você, amado irmão. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Coloca o próximo versículo, por favor. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas eu e você, dá um glória a Deus aí. Nós o conhecemos, porque Ele habita aqui nessa igreja. Quando nós viemos aqui para adorar, Ele vem junto, Ele vem receber a adoração, Ele habita convosco e Ele estará em vós, dentro de você. Amém? Espírito Santo dentro de você. E aí, irmãos, isso muda tudo. Eu estou falando que é Deus dentro de você, onisciente, onipresente, onipotente, uma pessoa. E em Atos 2, irmãos, essa promessa se cumpre. A partir de então, o Espírito Santo é liberado sobre nós, e agora ele passa a morar dentro de nós e governar a nossa vida. Há um convite, irmãos, do Espírito Santo para nós nessa noite. O convite é: deixe Ele se expandir dentro de você. Deixe o Espírito Santo entrar no dia a dia da sua vida, da sua história, do seu cotidiano. Há um convite, irmãos, para nós nos aproximarmos dessa relação pessoal e vivermos uma vida guiada pelo Espírito Santo. Paulo fala isso aos Gálatas, ele diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, como é que nós podemos, vou responder a pergunta, como é que nós podemos permitir que o Espírito Santo se expanda na nossa vida? Se estamos inconformados, o que nós podemos fazer para isso? Se relacionando com a pessoa do Espírito Santo. Conversando com Ele, igual o Márcio falou, pedindo para Ele entrar nas nossas causas pessoais, falando, orando, buscando, fazendo igual doido, andando, falando sozinho pela rua, não tem problema não. Ah, pastor, vão dizer que eu sou meio doido. Está falando com quem? Estou falando com o Espírito Santo. Esse cara é doido, e você está vendo ele? Mas não estou vendo Espírito Santo nenhum. Você não está vendo não? É tão nítido para mim, é tão real para mim, é tão poderoso para mim, que ele não está só do meu lado, como ele está aqui dentro. Você não está vendo não? Aproveita para falar de Jesus. Aproveita para falar. Eu vou te contar que você vai ter um seu também, um personal Holy Spirit, seu Espírito Santo dentro do seu coração. Então, irmãos, o convite para nós nessa noite é que, se estamos fazendo sem querer, irmãos, se estamos errando, o Espírito Santo, uma das funções é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence. E se nós estamos desapercebidos da pessoa do Espírito Santo, o convite para que ele se expanda é que você coloque-o no dia a dia. Vai para a escola, vai junto com o Espírito Santo. Vai para o trabalho, convida o Espírito Santo para ir junto. Vai fechar negócios, convida o Espírito Santo para ser o intermediador dos seus negócios, para você não fazer negócios errados. Vai resolver um problema familiar, chama o Espírito Santo. Vai fazer compras no supermercado, chame o Espírito Santo para ir com você. É assim que a gente vai permitindo que o Espírito Santo se expanda no nosso dia a dia. O problema, irmãos, é que a gente sai tomando as decisões. Eu sou assim, talvez você seja assim. A gente vai fazendo, a gente vai executando, e o Espírito Santo está assim: acho que é agora que ele vai me chamar, acho que é agora que ele vai me acionar, acho que é agora que ele vai depender de mim, acho que é agora. Mas será que o Espírito Santo não está na nossa vida só na expectativa? Será que não tem espaço para a gente trazer ele agora para o nosso dia a dia, irmãos? Converse com ele sobre as dores da alma. Converse com ele sobre as mazelas do coração. Fale com ele da enfermidade. Diga para ele sobre a tristeza do seu coração, por ser uma pessoa. Quando você tem um relacionamento aberto e transparente com o Espírito Santo, por ele ser zeloso e amoroso, ele vai cuidar de nós. Amém? Vamos ficar em pé. Ontem, irmãos, eu tive assim, de repente eu falei: amor, vamos fazer o culto. Pega as crianças, vamos fazer o culto, tem algo acontecendo.
Por que tem algo acontecendo? Porque em 3 dias, algumas coisas estranhas foram acontecendo lá em casa. Até compartilhei com minha célula, Atos 29, Jessé e Dani da minha célula estão ali. Eu peguei, Dani, aquele Jessé que eu te falei que chegou alguma coisa que eu ainda ia ver. Eu busquei ontem lá e tomamos uma segunda multa no nosso condomínio. Eu moro 14 anos lá, nunca experimentei essas coisas. Agora está chegando um monte de notificação e tomei uma segunda multa. E a gente está bem ajustadinho financeiramente, mas não falta nada, glória a Deus. Isaac também me contou que lá no futebol, por 3 dias, ele estava sofrendo uma perseguição estranha. A Amanda ontem caiu de bicicleta. Eu falei, gente, aí minha esposa com algumas lutas, eu com outra, eu falei, tem alguma coisa acontecendo. Tá muita coisa tumultuada na mesma hora com todo mundo. E esse mês, irmãos, eu ministrei mês passado, mês de maio, eu ministrei 2 vezes aqui na igreja de fora sobre família. E eu falei, gente, minha família está sob ataque. Eu ministrei fora sobre família, ministrei na nossa igreja sobre família, e eu estou recebendo algum contra-ataque do inferno aqui. E aí eu levei minha família toda para a cama ontem lá, vamos orar aqui. Eu ministrei Efésios 6 sobre nós, nos cobrimos com o sangue de Jesus. E o Espírito Santo mudou o nosso coração ontem mesmo. Ontem mesmo o Espírito Santo já mudou nosso coração. A alegria já foi retornando, estava um ambiente esquisito lá em casa, um ambiente pesado. Irmãos, quem fez isso foi o poder de Deus através do Espírito Santo. O que eu estou contando para você é que não importa o que está acontecendo, o que você está vivendo, traz o Espírito Santo para o seu dia a dia, para os passos que você vai fazer, porque Ele é seu amigo, assim a palavra nos apresenta, e Ele está pronto para fazer coisas grandiosas. Não perca a sua bênção, amém? Não perca as promessas, amém? Não deixe passar despercebido aquilo que o Senhor tem para você. Não faça como o Francis Chan botou o título lá, o Deus esquecido. Não faça do Espírito Santo um Deus esquecido na sua vida, mas lembre-o dele diariamente, várias vezes por dia, e caminhe com ele em nome de Jesus. Para a gente fazer um tempo de oração, quero fazer uma pergunta e queria convidar você a fechar seus olhos. O Ministério de Louvor consegue cantar uma canção agora aqui? O Ministério de Louvor pode preparar uma canção. Eu quero fazer uma pergunta para você pensar nela. Qual foi a última vez que você sentiu claramente a direção do Espírito Santo? Quando foi que você experimentou isso? Talvez você vai dizer nunca, talvez você vai dizer foi ontem, talvez você vai dizer foi hoje, talvez você vai dizer tem 1 mês, talvez você vai dizer tem 1 ano. Qual foi a última vez que você sentiu o Espírito Santo claramente direcionar você? Não vá por aí, meu filho, eu quero assim. Feche os seus olhos agora, não precisa olhar para mim, o Ministério de Louvor vai cantar uma canção, e queria que vocês pensassem, tem alguma canção que dá para a gente falar do Espírito Santo aí? Tem uma canção aí que dá para a gente... Toshekinah, derrama teu Espírito sobre nós. Vamos cantar essa parte, derrama teu Espírito sobre nós. Amém. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa canção, eu queria fazer um desafio. Queria fazer um desafio para você entrar nesse lugar de não me conformo com aquilo que eu estou perdendo, não me conformo por não estar trazendo o Espírito Santo, não me conformo em continuar vivendo perdendo as promessas do Senhor, não me conformo se eu sou racional demais e estou perdendo a fé, estou substituindo as coisas, estou invertendo as coisas, não me conforme. Você vai pedir, Espírito Santo, eu estou aqui para o Senhor me chacoalhar essa noite, e você vai orar agora, e o Ministério do Louvor vai cantar em volume um pouquinho mais alto, sonoplastia pode aumentar, para você levantar a sua voz. Nós vamos fazer um tempo de oração, para você falar com a pessoa amada e amável do Espírito Santo, é falar, oi Espírito Santo, eu vim aqui essa noite, para o Senhor falar comigo. Oi Espírito Santo, eu estou aqui. Oi Espírito Santo, o Senhor pode olhar para mim, Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor pode ver como eu estou por dentro, Espírito Santo. O Senhor consegue me sondar, Espírito Santo.
Tenha agora seu tempo de conversa com o Espírito Santo. É um tempo você e ele, enquanto o ministério de louvor canta, já está pronto, preparado. O Espírito Santo está fazendo a obra no seu coração aqui. Não olhe para ninguém, não se preocupe com ninguém. É você e o Espírito Santo de Deus. Não conseguiremos ficar de pé. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser andar pela igreja, ande. Se você desejar sentar para receber do Espírito Santo, mas se coloque numa posição de ser tocado, alcançado, ministrado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele é o dono dessa casa, Ele é o dono deste lugar. Espírito Santo, o Senhor tem toda a autoridade aqui, toda a autoridade aqui. Espírito Santo, fala conosco. Poder vem sobre nós, derrama teu Espírito sobre nós, derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanho é teu poder, vem sobre nós, derrama teu Espírito sobre nós, derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanho é seu poder, vem sobre nós. Derrama teu Espírito. Espírito Santo, nós vamos cantar só isso, porque esse é o nosso desejo. Que o Senhor seja derramado sobre nós, sobre cada um aqui essa noite, sobre a minha vida, sobre todos os pastores, sobre todo o ministério de louvor. Visita o ministério de louvor com poder e com graça aqui, Espírito Santo. Desce sobre nós, sobre a tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Derrama o teu Espírito. Teu Espírito sobre nós, derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanho é teu poder, vem sobre nós. Amém. O Espírito Santo está aqui, irmãos. E agora você vai cantar, você vai pedir: Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim, derrama o teu Espírito sobre mim, de forma que não conseguirei ficar de pé. Nós vamos cantar, mas você vai aplicar na primeira pessoa. Vamos cantar, derrama teu Espírito sobre mim. Derrama teu Espírito. Coloque a mão na sua cabeça e peça isso a Ele. Derrama teu Espírito sobre mim. Não conseguirei ficar de pé, tamanho é teu poder. Vem sobre mim, vem sobre. Repita isso algumas vezes, Faça com fé, faça desejando. Espírito Santo de Deus, encontre corações aqui desejosos, sinceros, honestos, meu Deus, transparentes em sentir o Senhor se expandindo dentro de nós, Senhor. E visita poderosamente, faz cura, faz milagres, entrega bênção, manda embora enfermidades, quebra cadeias, enquanto o Senhor encontra verdade, meu Deus, enquanto a transparência, desejo de sermos visitados pelo Senhor. Faz a tua obra, encontra liberdade aqui, Espírito Santo. Aleluia, aleluia.
ficar de pé, tamanho é teu poder. A última vez, bem forte, cante bem forte. Derrama teu Espírito sobre mim. Derrama teu Espírito sobre mim. Derrama teu Espírito sobre mim. Não conseguirei ficar de pé, tamanho é teu poder, vem sobre mim. Aleluia. Você consegue aplaudir o Espírito Santo com muita alegria no seu coração? Com muita alegria no seu coração, com muita alegria no seu coração. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque estamos saindo daqui inconformados, porque queremos mais do Teu Espírito Santo. Queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos incomode, Senhor, para sermos despertados em tudo aquilo que estamos deixando passar desapercebidos, mas que é do Senhor. Queremos ser chacoalhados e ser inconformados se estamos flertando com o pecado, se estamos flertando com as coisas deste mundo, se não estamos nos importando com práticas antigas. Eu faço isso há 10 anos, Deus sabe, Deus não se importa, acaba hoje, em nome de Jesus, por causa de um posicionamento do povo do Senhor aqui. Abençoe-nos, Pai, e derrama, meu Deus, mais sobre nós. Queremos, meu Deus, dar mais espaço, e mais espaço, e mais espaço, e depois mais espaço, para o Senhor agir em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Primeiro culto, irmãos, do Inconformados, mais do Espírito Santo. E vai só aumentar, amém? Porque você vai dar mais espaço essa semana para o Espírito Santo, não vai? Amém? Isso quer dizer que na próxima sexta Deus vai fazer mais. Deus vai derramar mais, porque a gente está abrindo mais espaço para Ele agir. Amém? Amém. Dá um abraço em quem está perto de você aí, se assenta. Vou passar para o pastor Valteci aqui para encerrar. É você ou é o Cláudio? Então vem cá encerrar, orar aqui, Pai, por nós. Glória a Deus. Vamos encerrar. Senhor, muito obrigado por esta palavra tão poderosa, tão abençoadora, que nos desperta, que nos faz trazer à memória, Senhor Deus, o que o Senhor é em nós, o que nós somos sob o controle do Senhor, Pai. Nós saímos daqui alegres, felizes, Senhor, porque temos o Espírito Santo em nós, agindo, operando, atuando. Deus, muito obrigado por lembrar-nos disto e permite que de fato cada um de nós possa sair daqui mais comprometidos com essa busca, com este relacionamento, com desta conversa a dois, Senhor. Oramos a Ti para que nós sintamos esta necessidade de estarmos contigo, com Teu Espírito. Agora nos leva em paz para os nossos lares, Senhor. Guarda-nos, protege-nos, que tenhamos um final de semana abençoado, reuniões, atividades amanhã, o domingo do Senhor, que seja um dia, uma manhã abençoada, uma noite abençoada, que o Senhor se revele de forma mais poderosa ao nosso coração e nós sejamos mais transformados à imagem do Senhor Jesus. É no nome dEle que te oramos, Pai. Amém e amém. Vai na paz do Senhor. Amém.